E agora, a nossa querida parceira Regina Baldini bate um papo descontraído com o Moreno, que vai dar dicas importantíssimas para vocês. É isso, Regina? Bom dia. Bom dia, Jane. Bom dia, Moreno, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Primeiro, muito obrigado por estar conosco aqui no Tribuna Cidadã, nesse papo descontraído, para estar aqui com os nossos telespectadores do Tribuna Cidadã. Vamos lá, Regina? Vamos lá, Jane. Nosso assunto de hoje é a importância do líder nas organizações, tá? Quem está aqui com a gente, como a Jane já apresentou, o professor e consultor empresarial Luiz Carlos Moreno. Vamos lá, Moreno, vamos às nossas perguntinhas aqui. Segundo o seu artigo, Moreno, que eu andei lendo, o nome do seu artigo, né? O gerente educador e a liderança. Você enfatiza a necessidade da existência de uma gerência e de um líder, né? Desde os primórdios da humanidade. Fala um pouco disso para a gente, para o pessoal entender. Perfeito. Inicialmente eu devo dizer que esse artigo pode até parecer uma contradição na minha genética e na minha formação profissional, entre a minha genética e a minha formação profissional. Por que genética? Eu sou neto de espanhol, então eu herdei um pouco do sangue anarquista. Anarquia, ao contrário do que muita gente pensa, não é bagunça, significa simplesmente ausência de poder, né? Então, quando tem poder, nós odiamos a história. Bom, mas, de fato, e teve, né, ao longo da história, algumas tentativas de uma perspectiva filosófica do anarquismo, mas nunca foi bem sucedida e, não, na verdade, não faz muito sentido até, né? Porque, ao longo da história, nós podemos perceber uma coisa: todo e qualquer grupo humano, ele somente sobreviveu com a ascendência de um líder. O que é isso? Hoje, na empresa moderna, a gente pode pensar, qualquer organização humana, ela depende de alguém na ocupação, no cargo gerencial, né? Então, de fato, nós podemos dizer, apoiados em pesquisas, né, que nenhum grupo humano sobreviveu sem uma gerência ou sem uma liderança. Evidentemente, ao longo da história, liderança. Na concepção moderna, gerência. Tanto que, se nós, como eu faço toda semana, frequento todas as livrarias de Ribeirão, a gente procura ali na área de administração, desenvolvimento pessoal, mas especialmente na área de autoajuda, nós vamos encontrar ali livros com título Seja Líder de Si Mesmo, Gerencie a Si Mesmo, essa coisa toda. E faz muito sucesso, até porque as pessoas acabam procurando muito a receita pronta. Mas quando a gente vive o dia a dia de uma organização humana, a gente percebe e sente na pele que a perspectiva gerencial ou de liderança é muito diferente. E a própria questão da liderança, né? Você que trabalha com recrutamento e seleção, está anunciando as vagas aí, muitas vezes a gente vê anúncios nos jornais, né, na mídia impressa, pessoas com habilidade ou com capacidade, até essa confusão existe. Habilidade ou capacidade de liderança. Mas aí vai empregar lá o candidato numa posição auxiliar administrativo. A pergunta é, para que essa característica, né? E assim por diante, tá bom? Mas, enfim, é um traço bastante desejado. Se você pegar a história do Brasil, nós não temos nenhuma liderança no plano político, por exemplo, nos últimos 30 anos. Quem está no poder hoje estava na história há 30 anos atrás. Quando você fala, Moreno, de liderança e fala também aí de que essa diferença que você colocou agora de capacidade e liderança, qual é a diferença? Capacidade é aptidão mais treino. Ou seja, a capacidade tem um componente genético e tem um componente cultural, educacional. Então, a capacidade a gente acaba desenvolvendo. A habilidade, ela é muito mais genética. Vem do habilis. A habilis está ligado ao desenvolvimento da inteligência, uso das mãos. Só que esse conceito foi tão ampliado ao longo da história que você pega ali nos anos 90, por exemplo, a publicação de uma obra fundamental que é Estruturas da Inteligência, no Brasil veio traduzido como Inteligências Múltiplas. O Gardner fala em habilidades mentais, né? Então esse termo ganhou uma acepção assim, bastante ampliada.
Então a capacidade, aptidão mais treino. Eu tenho que ter aptidão para alguma coisa. Imagina eu com o meu biotipo querer jogar basquete. Vai ser, Entendi. eu posso me dedicar muito, né? Sim. Mas vai ser uma exigência brutal. Então eu posso dedicar minha energia a outra coisa. Isso seria os atributos, então. Isso, está muito ligado. Ligado aos Capacidade atributos. tem muito a ver com atributo. Então você pegou um aspecto aí, atributo físico. Bom, eu não tenho atributo físico para jogar basquete. Eu posso empregar meus atributos em outras coisas, como eu faço na vida. Tá bom? Intelectualmente Esclareceu falando. isso? Claro. Então tá bom, obrigado. Ô Moreno, me diga uma coisa, para o líder, né? Quais seriam os atributos de um líder hoje, no mundo de hoje, nesse universo que a gente está vivendo hoje? Excelente pergunta, né? E é a pergunta do momento. A ciência social vem buscando isso de uma forma bastante intensa, né? Eu disse, nós temos uma carência de lideranças no mundo moderno. Então tem diversas teorias, né? Pesquisadas, algumas já testadas. Eu gosto muito, a minha área dentro de recursos humanos é comportamento organizacional. Embora tenha meus passos aí na educação e na filosofia, né? Mas dentro de recursos humanos escolhi comportamento organizacional. E uma das estruturas de estudo é o fenômeno social da liderança. Então, se discute ainda hoje, e essa discussão me parece inócua, né? Se o líder nasce pronto ou não, se ele pode ser formado ou não. Eu acredito que tem um pouco das duas coisas, né? Para alguns campos da vida, nós podemos até ter o líder que nasceu para aquilo, em outros nós podemos formar. Aliás, essa é a perspectiva da educação, desenvolver o humano, né? Eu acredito muito na teoria da liderança circunstancial, ou seja, o momento social, o fato social privilegia o aparecimento do fenômeno liderança. Vamos pensar o seguinte, nós três aqui vamos combinar uma atividade no final de semana. Se vocês falarem assim, Moreno, vamos fazer um churrasco, eu vou assumir a liderança disso. Falo para vocês, olha, deixa comigo que eu faço. Vocês vão lá só para comer o churrasco e depois ele divide a conta, tá bom? Certo. Então quem que assumiu a liderança nesse momento? Mas aí a Jane chega para mim e fala assim, vamos criar um novo programa jornalístico. Eu tenho que me encolher um pouquinho, porque quem que assumiu a liderança? Então, em função de fatos diferentes, nós temos líderes diferentes. Este é o pressuposto da liderança circunstancial. A cada fato eu tenho um líder diferente. Então, podemos chamar isso de liderança transitória, né? E dentro da empresa, que é a grande carência, é claro que no plano social também, mas dentro da empresa isso é muito nítido hoje. Nós temos a gestão por projetos, né? Grupos operativos dentro da empresa e a cada momento nós temos um líder novo. Precisa muita maturidade, né, para isso, porque entra vaidade, entra alguns jogos aí que as pessoas se incomodam, né? É difícil esse revezamento, né? Precisa ter muita maturidade para lidar. Sem dúvida. Eu acredito na maturidade como desenvolvimento humano, mas eu não deixo de lado nunca o processo de formação. O processo educacional auxilia imensamente as pessoas. A gente nunca pode perder isso de perspectiva na vida. Existe hoje, né, todo ano que nós estamos próximos de eleição, a educação, infelizmente, né, ela é sempre discurso. Sempre. Qualquer plano político é sempre discurso, muito mais do que ação, né? Então, esse ano, efetivamente, a questão da educação voltou à pauta, mas a gente pega, por exemplo, eu felizmente trabalho em 2 ou 3 cursos que nós temos disciplinas, não é uma disciplina, nós temos disciplinas que abordam o aspecto da liderança, tanto do ponto teórico quanto do ponto pesquisa científica e comportamental, né? Então nós procuramos dar uma formação melhor embasada para que as pessoas se postem ou se comportem adequadamente na empresa, né? Se vocês me permitirem um comentário, né, se der tempo. Claro. Eu digo o seguinte, nós perdemos uma Copa do Mundo há quanto tempo atrás? Eu não sou muito ligado ao esporte, mas precisamos da referência. Não sabe bem, né, a data. Basicamente... 98? Basicamente a equipe continua a mesma, a comissão técnica, os dirigentes, não caiu ninguém.
Não caiu ninguém. Né? Desculpe, ao contrário, caiu todo mundo. Mudou a seleção, mudou a comissão técnica, mudaram os dirigentes. Na educação nós somos um fracasso nos últimos 28, 30 anos, né? E não muda ninguém, pelo menos a estrutura não muda. Né? Então, acho que tem um erro de perspectiva muito sério nesse negócio. E eu falo da educação porque ela repercute na vida da empresa. Acho que as empresas precisam cobrar dos órgãos oficiais também, porque isso repercute na qualidade do profissional que vai trabalhar nessa empresa. Tem toda razão, o Moreno reflete diretamente. Mas só aproveitando o gancho do Moreno aí, Regina, e me perdoe por entrar aí nesse bate-papo, mas está havendo alguma mudança, você como professor e você como milita nessa área, entre os alunos também, na hora dessa ética, dessa política, desse diferencial, nessa cobrança, Moreno? Eu percebo que, em primeiro lugar, chegou... Eu não vou segmentar em termos de período. Tá. Mas, num primeiro momento, vamos pensar 12, 15 anos atrás, que foi o grande acesso, a massificação da educação, especialmente em nível superior, que aí está situado em 20 anos. Mas aí chegaram alunos com muita sede do diploma. Eu quero um diploma de nível superior. Aí, quer dizer, essas pessoas... Isso tem estudos econômicos nos Estados Unidos hoje. Tem um estudo de um economista que questiona isso profundamente. Por que 30% dos carteiros norte-americanos têm que ter curso superior? Ele diz o seguinte: com esse dinheiro investido na formação superior para exercer essa ocupação, ele poderia ter pago a casa dele, por exemplo. Né? Então, nós precisamos, acho que esse é um papel de vocês também, através do programa Tribuna Cidadã, esclarecer melhor a população sobre isso, o que você quer fazer da vida. E aí, mostrar os caminhos, porque simplesmente querer, as pessoas vão e realizam, às vezes estão realizando a coisa errada, que vai custar muito caro lá na frente, em termos de decepção. A falta da reflexão, exatamente, né? Exatamente. Né? Então eu percebo que chegou um pessoal com muita sede, querendo o diploma de nível superior. Tá, é lícito, não há problema nenhum, mas pelo menos direcione a escolha. Procure auxílio no momento de escolher, tomar uma decisão, porque ela é séria na vida. Não fazer a faculdade por fazer, Exato. Ter uma diretriz, ter um projeto, um segmento. Correto. E hoje, então, fazendo um corte de tempo, eu estou falando 2011, 2012, eu tenho o privilégio de trabalhar nos primeiros períodos, né, dos cursos tecnológicos, de graduação. Eu percebo que já chega uma juventude melhor orientada. Sempre tem um ou outro caso que escapa do... Há uma exceção, sempre há uma exceção, mas diminuiu bastante. Hoje eles cobram muito da gente em termos de conteúdo, em termos de aula, até do horário da aula. Que isso que é a minha pergunta, fundamental, até do horário. Antigamente era um pouco light, o professor atrasou, o professor terminou a matéria, era até comemoração. Hoje não, os alunos estão mais... buscando o retorno daquele investimento, cobrando mais, Moreno. Eu percebo isso hoje. Eles são muito comprometidos, exigentes, muito interessados. Né? E eu, como tenho formação na área de qualidade também, eu sempre coloco para eles da seguinte forma: falo assim, olha, vocês têm o dever de cobrar o máximo da gente. E eu não falo só por mim, não. Falo por todos os colegas que estão aqui na sala trabalhando com vocês. A equipe é muito bem formada e tem que dar a melhor contribuição para vocês. Vocês não podem se contentar com menos que isso. Então eu tenho percebido esse retorno em termos de postura, dedicação, cobrança, o que na verdade nos realiza profissionalmente. Né? Então é muito bacana isso. É uma evolução mesmo. Eu ficava muito preocupado, porque eu sempre dei aula às sextas-feiras, né? Eu ficava muito preocupado porque 10 horas... esvaziava, 22 horas era o horário da turma começar a retirar. Nossas aulas vão até as 22h30, 22h45, né? Mas hoje não, hoje o pessoal fica, cobra, questiona, participa. Bom. E é muito bacana. Então eu tenho a firme convicção de que a próxima geração vai fazer sucesso e vai trazer boas coisas para a sociedade. E provavelmente serão bons líderes, né, Moreno? Porque aí não é mais a busca do título, é a busca... Né, como você comenta no seu artigo, né? O título não importa muito, o que importa é o comportamento mesmo. Perfeito, né? Essa é outra discussão que eu praticamente faço todos os dias. Olha, vocês têm um mundo pela frente. Agora, eu não sei se é a questão de abraçar, eu acho que não dá muito certo, mas acha o teu caminho nesse mundo e o mercado está carente de profissionais competentes.
e de cidadãos plenos, na verdade, né? E a liderança pode ser um desses atributos. Mais alguma Maravilha, pergunta então. por Moreno, então, Regina, hoje? Obrigada, Moreno, pela presença, né? E agora eu quero pedir para